Carandiru, 1992, 111 mortos. Candelária, 1993, 8 mortos. Vigário Geral, 1993, 21 mortos. Porto Velho, 2002, 27 mortos. Nova Iguaçu e Queimados, 2005, 30 mortos. Jacarezinho, 2021, 25 mortos. Fala, seus mal diagramados. Estes são apenas alguns dos casos isolados que antecederam a chacina do Guarujá do último dia 31 de julho. São tantos casos isolados que esquecemos outras barbáries. Quem lembra que em 2015 5 jovens foram executados com 111 tiros em um Fiat Palio pela polícia? Diante de uma viatura e de 4 PMs, Wilton, Wesley, Clayton, Carlos Eduardo e Roberto, de 16 a 25 anos, tiveram apenas tempo de gritar: é morador, é morador. Ao que parece, o país que venceu a hiperinflação e outras mazelas históricas ainda é incapaz de derrotar esse legítimo infiltrado da ditadura na nossa democracia, que são as forças policiais. Essa longa tradição de chacinas não surge do mais absoluto nada. Apesar das suas raízes seculares, o formato atual da segurança pública brasileira foi dado pela ditadura militar. Primeiro pelo Decreto-Lei número 667 de julho de 69, já sob o impacto do AI-5, que define as PMs como forças auxiliares e reserva do Exército. A partir daí, fica estabelecida a divisão entre a Polícia Civil, com funções de investigação e de polícia judiciária, e a Polícia Militar, encarregada do policiamento ostensivo e para atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. E apesar de, em 1983, o comando das PMs ter sido passado para os governadores, a atual Constituição ainda carrega essa herança da ditadura quando, por meio do artigo 144, determina que Polícia Militar é uma força auxiliar do Exército Brasileiro. E entre o AI-5 e a redemocratização do país nos anos 80, tivemos a Lei da Anistia em 79, que perdoou militares, inclusive policiais, que haviam participado das torturas e execuções feitas em nome do regime militar. Como em vários momentos da nossa história, a anistia focava na conciliação e pacificação entre os grupos dominantes e não na justiça. Essa tradição é tão forte que podem apostar que será mais fácil prender Bolsonaro e sua gangue por causa de rachadinha e crime eleitoral do que pelo desastre da pandemia. Os reflexos dessa justiça de transição mal acabada se refletiram na segurança pública em todo o Brasil. Mas quero falar aqui sobre o Rio de Janeiro, pois além da importância evidente do Estado, ali se percebe que, independente do governo ser de esquerda ou de direita, o papel da PM é sempre um motivo para crises sem fim na segurança pública. Além disso, se eu ainda fosse falar do que é o Tucanistão paulista, o vídeo teria mais de 3 horas. Governos progressistas no Rio, como os de Leonel Brizola, apesar das boas intenções, se deram mal na gestão da segurança pública. No primeiro mandato, apesar de focar na educação e na humanização do policiamento, Brizola não atingiu os resultados esperados. Na sequência, Moreira Franco, o gato angorá, meteu o migué de acabar com o tráfico em 6 meses e bem, cá estamos em 2023 e é óbvio que não deu certo. Foi a época da expansão do comércio de cocaína e do incremento bélico, tanto dos traficantes como das PMs, com a banalização do uso de fuzis. Em seu retorno, Brizola, apesar de ter tentado instituir iniciativas como o policiamento comunitário, em 1992, seu governo acabou recebendo de presente do Collor uma GLO, Garantia de Lei e da Ordem, que redundou em envio de tropas federais para ajudar a segurança pública do Rio durante a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, a Rio 92. Também foi no governo Brizola que ocorreu a chacina do Vigário Geral, sendo que até mesmo o então vice-governador Nilo Batista
relacionou o massacre com a ainda presença da ditadura em plena democracia, abre aspas. A cultura de extermínio está viva nos porões da polícia e sai como uma fera à noite para matar. E os índices de homicídio só aumentavam, chegando a 64 mortes por 100 mil habitantes em 1994. Nesse mesmo ano, Nilo Batista fez um acordo com o governo federal de Itamar Franco que subordinava as polícias do estado ao comando militar do leste. A partir daí, enquanto o tráfico se ampliava nas regiões mais esquecidas pelo poder público, as mega operações se sucediam independente dos governadores. Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha, Benedita, não importa. Segundo Luiz Eduardo Soares, durante o governo Marcelo Alencar, o BOPE praticamente declarou guerra ao crime e deixou de aceitar a rendição. A consequência de qualquer rendição era a execução. Não surpreende que Tropa de Elite 1, esse ícone do pensamento reacionário brasileiro, quer o Padilha goste disso ou não, se passe durante esse período da história do Rio de Janeiro. Em 2007, Sérgio Cabral lança o projeto das Unidades de Polícia Pacificadora, UPPs. A ideia parecia boa no papel. Se expulsava o tráfico, se instalava uma base da PM com policiais novos e sem os vícios dos veteranos e treinados em uma relação mais humanista com os moradores. Simultaneamente, viriam as melhorias nos serviços públicos das áreas ocupadas. Segundo Felipe Betim, em artigo para o Eu País, o modelo rapidamente começou a mostrar suas falhas. As obras de infraestrutura nunca chegaram, a relação entre policiais e moradores nunca foi de fato pacificadora e as UPPs nunca conseguiram ser implementadas com sucesso em grandes favelas como a Rocinha e o Complexo do Alemão. O caso envolvendo Amarildo em 2013 demonstrou bem os limites do modelo das UPPs. Eu poderia me estender ainda mais e chegar até os dias atuais, em especial tratando a ascensão das milícias no estado e como parece ser até ao Congresso e à Presidência da República. E assim como os vícios da PM, as milícias têm suas origens ainda nos anos 60 com os esquadrões da morte, tais como o notório e brutal Esquadrão Lecoq. Por mais que a questão da segurança pública no Brasil pareça ser relativamente recente, algo que teria surgido no período após a ditadura militar, suas raízes são seculares, na verdade. Segundo o historiador Victor Leonardi, a conquista efetiva do território dominado pelos portugueses na América do Sul não foi concluída por eles. Foram as classes dominantes brasileiras que levaram e ainda levam adiante esse processo de extermínio dos indesejáveis da nação. A nação brasileira deixa de ser colônia de Portugal para se tornar ela própria colonialista em relação aos seus habitantes. E não pensem que isso terminou. Essa visão de tratar como uma colônia de exploração o próprio país é um padrão do agronegócio, por exemplo. Quem já teve a oportunidade de conversar com integrantes de famílias tradicionais do agro sempre vai escutar a historinha do meu pai, avô, bisavô, trisavô, quando chegou aqui não tinha nada. O que em bom português significa tomar a terra dos outros na bala e na posterior grilagem, seja de indígenas ou de outros agricultores. A ideologia que justifica as ações da polícia ainda hoje é a mesma dessa colonização interna. Existem brasileiros de segunda linha, os vagabundos, os que moram na favela porque querem, os que não produzem nada, os que não trabalham porque não querem, os malas, os preguiçosos, os pretos, os nordestinos, os bugres, os índios, os favelados. A PM é o jagunço estatal uniformizado limpando o terreno para que o progresso se imponha. E é por isso que existe a função da polícia militar de atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. Eles atuam no combate ao inimigo interno, que seria qualquer camada do povo que o Estado e as elites não consideram adequado ao seu projeto de país. Para completar a nossa tragédia, a visão que a maioria dos brasileiros tem sobre os problemas de segurança pública é totalmente envenenada pelo datenismo cultural. E falo com tranquilidade,
é um problema que vai além de classe social e espectro político. Tenho amigos que nesse assunto deixam todos os pudores esquerdistas de lado e conseguem ser mais bolsonaristas que um delegado Valdir. O que acontece com a violência, geralmente, é que enquanto a pessoa não é atingida na própria pele, sua postura é das mais impensadas. Eu mesmo já tive caso de parente viciado em programa policial e portador de todas as bravatas como bandido bom é bandido morto, CPF cancelado. Se tivesse trabalhando ou na igreja, nada disso teria acontecido, que basta um filho pegar um rolê errado de tráfico ou assalto que vira automaticamente defensor dos direitos humanos. E nós vimos isso acontecer bastante no 8 de janeiro, aliás. Ah, mas ele foi enganado pelas más companhias e foi pego com 2 quilos de pasta base, achava que era só uma entrega de um PlayStation que o amigo pediu, estão maltratando ele demais na cadeia. Ué, dona Conceição, quando era os filhos dos outros, não era assim que a senhora pensava, não é mesmo? Apesar de termos nos concentrado no Rio de Janeiro, a crise na segurança pública é endêmica no Brasil inteiro. Seja em pequenos municípios do Norte e Nordeste que têm que conviver com a expansão do tráfico de drogas como o crack, até a naturalização absoluta da violência policial como o único modo de tratar com a crescente criminalidade, seja em Paraupebas, sob as bênçãos do projeto Grande Carajás da Vale, seja em Luiz Eduardo Magalhães, essa joia da coroa do agro brasileiro. Não faz muito tempo que um delegado do interior, com o apelido de Alemão, colocava na entrada da delegacia uma moto Honda CG acompanhada da placa que dizia assim: quem entrar nessa delegacia e não apanhar, leva essa moto. Alemão se aposentou e a moto nunca saiu da frente da delegacia. E sim, um dia pode ser você a entrar algemado nessa delegacia. Sim, você, cidadão de bem, eleitor do mito e de algum sargento ou delegado para deputado. Você, orgulhoso de ter servido o exército em 1986, você que quase virou PM em 1990, mas que foi desclassificado do concurso porque tinha uma tatuagem de coração esfaqueado feito com canetinha Bic e agulha. Pode ser você, depois de beber 2 latinhas de Itaipava num carnaval de rua, que foi pego olhando torto para o policial errado. Pode ser você, perdido sem GPS, tentando sair da favela errada. Pode ser você que, tentando estacionar o seu carro, deu uma reladinha na Renegade de um capitão da PM de folga. Não interessa o seu salário, seu LinkedIn, seu carro, suas roupas ou seu empreendimento. Não interessa nem se ainda você tem um adesivo do mito na sua Tucson e se gosta do Mamãe Falei. Basta que a polícia haja contigo como ela costuma agir desde sempre quando não tem ninguém vendo. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton, nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que passam pano para a polícia, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.